O universo só conspira a favor de quem age, né? Quem toma a iniciativa. Evidentemente que você movimenta os céus e tudo que é bom, positivo, maravilhoso começa a acontecer na sua vida, porque você libera, você vence o egoísmo, vence a ganância, vence aquilo que de repente lhe prende, e você se desprende para ser melhor. Amém. Obrigado, músicos, cantores, eles fazem um trabalho fantástico, não é mesmo? Todas as semanas é fenomenal. Nós iremos nesse momento voltar para o estudo sobre o Sermão do Monte. Eu tenho gostado muito desta série, gostei muito de ensinar, acredito que tem sido uma bênção, talvez tenha sido para você também. Vamos olhar para esse texto e vamos ler Mateus 5 e 6, 7. Eu reconheço que alguns assuntos, tópicos que me fez admirar e dizer para o Senhor: Senhor, vou deixar alguém cuidar desse assunto. Mas, sendo ministro do Evangelho, eu sinto que nós temos que lidar com assuntos, muitas vezes, que não são confortáveis, que não são fáceis de lidar. Então, nestas últimas mensagens, semanas, eu falei sobre esse assunto. Quero voltar com o coração correto, motivo correto. Nós iremos estar na zona desconforto nestas duas últimas semanas. Tivemos e vamos estar. Vamos fazer todo mundo desconfortável também, porque o Evangelho nos faz assim. Porque nós vemos coisas no Evangelho, nós reconhecemos o quanto nós precisamos de mudanças. Então nós iremos lidar com alguns assuntos hoje, e na próxima vez vai ser assuntos bem difíceis, importantes para o povo de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 31. Jesus disse: no Sermão do Monte também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto de caso de adultério, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Palavras fortes, não é mesmo? E antes de entrar nesse assunto sobre o divórcio, eu sinto que nós precisamos fazer um alicerce. Eu quero que a gente abra nossa Bíblia em Gênesis capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos para possamos. Gênesis 2, 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. Esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Daí da costela tomou do homem a costela e formou mulher e trouxe Adão e disse a Adão: esta agora é os ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Isso será chamada varoa. Porque do varão foi tomado. Essa é carne da sua carne e osso dos seus ossos. E a Bíblia diz que serão ambos uma só carne. Eu quero falar um pouco sobre o casamento e o divórcio. Casamento e o divórcio. Deixa eu ser honesto. Eu preferia lidar com um assunto que iria trazer encorajamento para você,
Mas se Jesus lidou com este assunto, eu acredito nós temos que lidar. Casamento e divórcio. Baixe os cabeças, Pai Celestial. Chegamos a Ti em nome de Jesus. E nós te agradecemos por tudo que tens feito, Pai. Unge-nos, nos ajude. E nós entendemos, Senhor, que nós estamos lidando um assunto muito sério, muito complexo. Há muitos sentimentos envolvidos que estão ligados a este assunto. Eu te peço a tua ajuda para lidar de uma maneira correta, de acordo com a tua palavra. Senhor, nós te pedimos que tu unja os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Foi em 1996, no verão, eu tinha 16 anos de idade. E naquela tarde, a minha mãe tinha vindo do supermercado. E era responsabilidade minha e do meu irmão de pegar todos os sacos dos supermercados e levá-los para dentro de casa. Então, se você sabe, se você era como eu, a gente não pegava só 2 sacos. Nós literalmente colocávamos nossos braços e colocávamos os sacos até aqui e tentava carregar o máximo possível, porque na nossa mente era melhor você sofrer uma vez por um minuto do que estar voltando para pegar mais sacolas. E nesse dia, neste verão, nessa tarde de verão, eu estava lá fora e eu estava olhando para vários sacos dos supermercados, as sacolas, e eu estava procurando as mais leves e deixar as mais pesadas para o Mateus, o meu irmão. Quando meu avô entra, ele pega e chamou atenção. Eu estava de costa, eu estava olhando, calculando qual seria a sacola que eu iria pegar, a mais leve. E aí eu vejo o meu avô chegando no carro. Ele abaixa a janela do carro, ele não disse alô, não disse o que você está fazendo, apenas baixa a janela e diz: quantos anos você tem? 16, vovô. Ele disse essas palavras. Foi isso que eu achei mesmo, que está na hora de você orar para trazer a você uma esposa. Eu tinha 16 anos. A última coisa que estava na minha mente era encontrar uma esposa nessa fase da vida. Eu estava ali, fiquei olhando para ele. Tá bom, vovô. E ele disse: e quando você orar, diga para o Senhor exatamente como você quer, como é que seja, e seja específico com relação à sua esposa. Ele fechou a sua janela e foi embora. Novamente eu estava ali em pé e eu perguntei: o que acabou de acontecer aqui? O que eu estava pensando ali não era encontrar uma esposa, mas a ser um jogador de basquete. Aí eu saí e disse: tá bom, tá tudo certo, que assim seja. Aí eu fui, peguei sacolas nos supermercados, e aí não levei aquilo muito a sério, como deveria. Eu tinha 16 anos, evidentemente. Eu não tinha 18, 19 anos, tinha 16 anos, evidentemente, não via necessidade para orar sobre aquilo naquele momento. E depois eu fiquei mais velho, 18 anos, 19 anos, eu estava na faculdade, e aquelas palavras começaram a voltar para mim. Gabriel, você precisa começar a orar sobre uma esposa, e você precisa ser específico e dizer para o Senhor que você quer. Aí eu tinha 18, 19 anos, eu disse: Senhor, eu não vou dizer tudo o que eu disse para Deus que eu quero, mas eu vou dizer o que eu gostaria. Eu disse: Senhor,
Eu entendo que eu preciso te pedir por uma esposa. Mas eu não quero só uma esposa. Eu quero uma raposa cheia do Espírito Santo. Eu comecei a orar. E não era todo dia, não era todos os meses, quando eu orava. E um dia, quando eu tinha os 20 anos, eu tinha 20 anos de idade, eu não vou falar toda a história, mas eu amei, pela primeira vez. E quando eu fui apresentado, o nome dela era Cristina. Cristina Jill Richards. Muitos de vocês estão dizendo, Cristina é o nome dela, legal. Não chame ela disso. Ela vai ficar nervosa. Mas eu a vi. Meu queijo caiu, meus olhos ficaram acesos, meu coração acelerou. Aí depois, mais tarde, eu lembro falando com a sua mãe, Carolyn, eu vou casar com a sua filha. Eu vou casar com a sua filha. E eu tinha tudo planejado já. Eu enviei uma carta e acredito e disse, olha, faça sua unha, compra um vestido bonito, hoje será uma noite especial. E a Gil pensou, ele vai me pedir em casamento. Hoje é o dia, hoje é a noite, hoje é o tempo. Aí ela estava toda animada. Dr. Jim Thompson, debaixo do seu nome, deixou a gente para o restaurante. Dr. Jim, muito obrigado. Faz 20 anos, foram 20 anos atrás, e eu vou agradecer por isso. Ele permitiu para que fôssemos a esse restaurante particular. Ela estava rindo, muito feliz. E eu mencionei, e eu disse, eu sei que vocês estão pensando que eu vou pedir você em casamento, mas eu não vou pedir você. Mas se você quiser ver uma mulher, ela estava alegre. Depois, quando viu isso, começou a ficar triste, baixou o semblante e disse, sentamos para comer. Quase não falamos. Eu estava tentando conversar e de repente, algumas mesas tinha uma interlocução, olhamos, um homem estava pedindo a sua namorada em casamento naquele momento. Ela disse, alguém recebeu o que queria. Mas o que ela não sabia é que durante aquele tempo ali, as senhoras da igreja estavam aqui no centro familiar de adoração, planejando tudo. Um momento especial para nós. A igreja não era assim naquela época. Tinha um carpete vermelho, palco diferente. Muitos de vocês têm saudade daquele carpete vermelho, eu não. E colocaram velas em todo esse lugar. Randy, Vendala, Gentle Tracy, fizeram um vídeo que nós tínhamos. E todas as fotos e tudo aqui que tínhamos dado para eles. Colocaram 2 cadeiras aqui e tinha pétalas de rosa. Enquanto nós estávamos nos restaurantes, a minha voz iria ligar, Gabriel, eu preciso que você vá na igreja, vá lá, faça um favor para mim e pegue para mim, que está lá na escritório do pastor, e traga para mim. A vovó ligou. Eu respondi, eu atendi, e ela pediu, depois de comer, eu disse para ela, eu quero ir na igreja, porque eu esqueci algo que precisamos pegar para a mamãe. Ela disse, o quê? A sua avó não esquece de nada?
E ela disse: você é um tolo. Ela não esquece de nada, me desculpa. Nós temos que ir na igreja, porque pegar algo para ela e levar para ela. Eu pensei, por favor, siga a minha instrução. Chegamos na igreja. O seu braço estava cruzado. Vamos lá, vamos. Eu não vou sair, eu disse. Eu disse, vamos embora, vamos lá comigo. Eu sei que isso não está bom, mas fique comigo por um tempo. Eu não quero sair, disse ela. Vamos lá comigo, por favor. Tá bom. Abrimos a porta da igreja, chegamos no escritório. O pastor estava lá. Pastor mora na igreja comigo. Vamos lá. Por quê? Você precisa pegar isto para sua avó e eu não sei onde está, então me diga que você não está mentindo. Por favor, vamos. Eu abri a porta ali atrás. Quando ela ela vê todas as velas e você quer falar de algo que ela ficou insonsa, triste, tudo aquilo que de tristeza mudou de repente em alegria. Ela começou a sorrir, ela disse: eu tentei te enganar por um momento, e alguns de vocês fazem a pergunta: por que você fez isso no Centro Familiar de Oração? Por que você não fez lá em New Orleans? Por que você não fez em outro lugar? Mas na minha mente eu pensei, se a gente vai passar o resto da nossa vida juntos, por que não começar a nossa vida no altar, aqui no templo? Eu nunca esqueci disso. Depois que o vídeo tocou, ela estava aqui e eu me ajoelhei aqui no meio deste palco e eu pedi ela em casamento. E dia 4 de dezembro de 2004, aqui nessa igreja, nós dissemos sim. Significa que em dezembro nós iremos celebrar 20 anos de casamento. 20 anos de casamento. E agora vamos ser realistas. Não foi sempre uma lua de mel. Nós tivemos os nossos momentos difíceis, bons e ruins, altos e baixos, nos presentearam momentos de alegria, momentos de muita tribulação. Mas eu quero trazer para você hoje, eu gostaria que a gente soubesse, eu vou falar para vocês, eu gostaria que a gente tivesse entendido porque eu acredito que tinha nos salvado, teria nos ajudado e teria nos incentivado em muitas coisas que a gente passou. Eu quero que a gente entenda que hoje a seriedade do casamento não é algo que a gente brinca, não é algo que a gente faz isso porque a gente quer. Não. Tem uma seriedade nisso, nessa instituição divina. E eu sinto, principalmente aqui na América, que a gente não dá o devido valor, o devido respeito que ele merece, o respeito e a reverência que ele merece. Eu sinto que hoje na sociedade especificamente, o casamento é olhado como algo negativo. Você ouve o termo, você vai ser preso, você vai ser amarrado numa corrente. Você ouve o termo, a minha senhora velha, minha velha senhora. Você ouve essas coisas que saem da boca das pessoas que pintam
um retrato bem negativo de uma relação, daquilo que Deus realizou, longe do que Deus realizou, e sinto que nós não damos o respeito apropriado para o casamento e nós permitimos que todas essas coisas entrem em nossas vidas, que pode levar a adultério, a divórcio e todos os tipos de fornicação, encontros sexuais, aborto, vícios pornográficos. Isso leva muito mais. E nós olhamos para estas coisas e dizemos, isso acontece mesmo fora da igreja. Mas isso acontece dentro da igreja também, lamentavelmente. No dia que estamos vivendo, essa ideia, respeito de pessoas mais novas, dizendo, a gente pode viver a nossa vida e curtir a companhia de quem a gente quer, e isso não significa nada. Significa sim. E eu quero que nós entendamos, e eu vou usar esta frase com muita frequência, eu não quero soar erroneamente, nós temos que entender a magnitude e a seriedade do casamento. A primeira coisa que precisamos entender, que é uma instituição divina. Eu quero que entenda que antes que a igreja, quando a igreja foi criada, quando o casamento foi criado, que antes até mesmo do sistema sacrificial teve o casamento. Nos diz que esta instituição divina é a instituição mais antiga do mundo e começa com Deus. E como eu li para você em Gênesis, nós conhecemos a história. Deus criou, Ele formou Adão do pó da terra, e aqui o corpo humano Ele desenhou, Ele fez, e quando Ele desenhou Adão, Ele soprou nele, a Bíblia diz, e Adão se tornou alma vivente, uma alma viva. Mas Deus começou a observar Adão. O versículo nos diz que Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E Ele faz com que Adão durma e tenha um sono profundo. Ele tira a costela de Adão, e o fecha e cria e forma. Ele forma o homem, mas Ele criou a mulher. Significa que Ele passou mais tempo desenhando uma mulher do que Adão. E quando Adão acordou, ele estava com os olhos abertos e o queixo caiu, abismado do que estava vendo. Essa é a mulher mais linda que eu já vi, até porque ele não tinha outra referência. Era a única mulher que ele tinha visto na vida. Mas para ele era linda. Não tinha ninguém ali para comparar. E Deus viu isso. E Deus mesmo viu e fez o primeiro casamento, a cerimônia do casamento. Deus fez isso. Eu quero novamente que você pense sobre essa declaração. Deus fez o primeiro casamento. Ele fez a cerimônia. O homem não criou a instituição do casamento. O Hallmark não criou a instituição do casamento para vender cartão. Deus criou essa instituição. Significa que se Deus criou, é divino, é inspirado, é uma inspiração divina, uma instituição divina que começou com Deus. E quando duas pessoas, quando Adão e Eva se uniram, o versículo diz que os dois se tornaram uma só carne. Adão disse, ele é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Versículo diz, se tornam uma só carne. Então,
isto algo espiritual e santo. É por isso que eu te digo, não é algo comum que nós temos que brincar a respeito. Não é algo que nós temos que levar por brincadeira, algo muito sério. E quando nós reconhecemos o matrimônio de duas pessoas, nós chamamos de santo matrimônio. Quando você vai para o casamento, estamos aqui juntos para testemunhar esse matrimônio santo. Então, é para ser santo. Se você quiser ver uma missão forte, olhe para os lares. Se você quer ver uma igreja forte, olhe para os lares. Se você quer ver uma nação ser totalmente abençoada, olhe para o lar. Se você quer ver a privacidade de moral, olhe para o lar, para a família, o papel do homem, da mulher, dos filhos. Eu quero ver o centro de familiar ser uma igreja forte, só será com a família forte. Mas se quiser cada vez melhor, cada vez mais forte, nós temos que ter um lar forte, uma estrutura familiar muito forte. E a razão que nós estamos vendo a nossa nação sendo dissolvida, deslaçada, é porque Deus destruiu o casamento e Satanás odeia. Se Deus fez porque Satanás odeia, e se Deus fez, ele odeia. E resultado disso é o esforço de Satanás, maior do que nunca, não destruir a pessoa, nem o Filho de Deus, não. Ele quer destruir os lares, porque ele sabe que se destruir os lares, ele enfraquece a nação, enfraquece uma cidade, um município, um estado e uma nação, uma sociedade destruída. Se o divórcio, isso tem 42%, quase 50%, mas não é verdade 50%. Então, se eu puder, Satanás, se eu puder destruir o lar, eu posso acabar com a nação. Se eu puder separar o lar, a casa, o marido e uma mulher, eu destruo a família, que é a célula máter da sociedade, célula mãe. Eu destruo uma nação. Família é o fulcro, base de tudo, centro de tudo. Sim, nós podemos dizer que a razão da depravação da nossa nação e da sociedade é resultado de lares que estão quebrados em nossa sociedade. Isto é uma coisa muito especial e santa, que quando você se une, é por uma razão. Deus especificamente separou alguém para você. Não é para você repartir com você mesmo, com outra pessoa, não. Deus separou alguém para você. E resultado, quando eles se unem, não são duas pessoas vivendo no mesmo teto, são duas pessoas que se tornam uma só carne, uma batida de coração, uma vida só, unidos, sentimentos, parceria. Não é esse fazendo aquilo, ele fazendo aquilo outro, não. Duas pessoas se unindo no mesmo propósito, único e específico. E na mente de Deus, esse matrimônio, essa experiência deve ser santa e espiritual, porque é algo que Deus deseja. Olha que escutem que está escrito.
o bem-estar de toda a sociedade mostra o estado do casamento. Se nós temos uma atitude contra o casamento, uma nação terá uma atitude contra o casamento. E nós estamos vendo isto. Então, casamento, em primeiro lugar, uma instituição divina, criado por Deus. E segundo, uma das coisas que nós não reconhecemos sobre o casamento, a Igreja Católica pinta o casamento sendo sacramento. Não, o casamento é muito mais do que um contrato social. E deixa eu falar aqui e dizer que quando você diz sim, você liga legalmente, coloca o seu nome e assina ali. É um contrato. Você assinou. É um contrato legal. Mas o casamento é muito mais do que um contrato social. Você entrando em uma aliança, não somente um com o outro, mas com Deus. Pense desta forma: este contrato entre vocês dois, você e seu parceiro, é mais aliança e seu parceiro e Deus. A melhor coisa que eu posso dizer é que pense aqui sobre um triângulo. Vamos pensar um triângulo. Em cima você tem Deus. No lado esquerdo você tem o homem, no lado direito você tem a mulher. O propósito do homem e da mulher é se aproximar do Senhor. E quando se aproximam do Senhor, o que acontece? Eles se aproximam de si mesmo. Então, se você quer um casamento, uma aliança forte, se aproxime do Senhor. E quando você se aproxima do Senhor, os dois irão crescer fortes juntos. E uma das razões que nós temos tanta diferença nos lares é porque, eu odeio dizer isto, mas será que é porque, deixa eu fazer essa pergunta, será que é porque a razão por tantas coisas estão acontecendo é porque o homem e a esposa não estão se aproximando do Senhor? Será que é porque a razão das coisas estarem assim, estar entrando no seu lar, é porque você e sua esposa não estão em comunhão com Deus? Nós temos que entender novamente que nós estamos não só em uma obrigação, mas uma aliança com Deus, com o nosso parceiro. E quando há uma aliança, não é para ser somente uma época, um período, não, é para ser uma vida toda, que quando essas duas pessoas fazem esta aliança, Deus olha como uma ligação para sempre e deve durar até que o outro faleça. Então Deus, na sua divindade, infinita sabedoria, formou isto. Quando duas pessoas se unem, elas estão entrando em uma aliança com Deus, principalmente se você é cristão. Se você acredita nisso ou não, aceita ou não, esta é a grande realidade. Mas deixa eu dizer algo, e eu preciso ter muito cuidado em falar isto. Eu não vou ter cuidado não, vou falar. Nós estamos em junho. O mês de junho é conhecido como o mês do quê? Vamos, igreja, ver se vocês lembram. O mês do orgulho, né? E aí? E o que você vê na televisão, mês do orgulho, você vê todos os lugares, todos os países, artistas indo nessa direção, pessoas. O mês do orgulho. Acho que a gente precisa, a igreja precisa começar esse mês sem reconhecer este mês, reconhecer a família. E eu sei que muitas pessoas,
Você não pode falar isso. Eu posso. O mês de junho, daqui à eternidade, o Centro Família de Adoração não vai celebrar o mês de orgulho. Iremos celebrar a família. Todo mês de junho, o mês da família. Com mulheres, com filhos. É o lar tradicional, a família tradicional. É isto que eu celebro, não o mês do orgulho. Família, é isto que Deus criou. Deus criou a família tradicional, os valores tradicionais. Você pode ler os versículos e você vai ver no Velho e no Novo Testamento. Deus nunca ordenou o tipo de casamento, como eles dizem, o orgulho. Eu não disse forte o suficiente. Você pode olhar para os versículos, você vai ver que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E resultado, você nunca vai ver Deus ordenando o casamento com o mesmo sexo. Nunca. Então, daqui em diante, de hoje em diante, o mês de junho até a eternidade, aqui no Centro Familiar de Adoração, nós iremos celebrar os valores da família. Quando um homem e mulher se unem, eles fazem uma aliança. É uma instituição divina, feita e ordenada por Deus, que é uma aliança e não um contrato. Vamos falar sobre isso por um momento. E eu vou ficar muito desconfortável, mas eu vou falar. Eu não só estou falando de coisas que te faz desconfortável, mas eu também estou desconfortável. Quando homem e mulher se unem e consumam o seu casamento, os dois fisicamente se tornam um. Quando você começa de um jovem, um indivíduo, e você decide estar íntimo com outra pessoa, você está dando a parte de você mesmo para aquela pessoa, e você está tirando a parte daquela pessoa para você. Isso é tão sério que esse ato é para ser um homem casado e mulher casada, não para ser experimentado fora do casamento. Deus nunca quis que nós utilizássemos da maneira como quiséssemos, a hora quiséssemos, não. É como sinal de duas pessoas se tornarem uma só carne. Mas você tem que entender que quando nos tornamos um, não é somente só um aspecto, não, mas são em três aspectos. Deus é triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele fez o homem, espírito, corpo e alma. E quando as pessoas se unem e fazem uma aliança no casamento, eles se unem fisicamente. Tem que acontecer assim. É assim que o casamento é consumado. Quando duas pessoas dizem sim. Isto é muito desconfortável para falar. Eu tenho minhas filhas aqui. Mas quando duas pessoas se unem e fazem essa união, tem que ser feita fisicamente. Não deve ser diferente, não. Você não pode ter dor de cabeça todas as noites, tá bom? Eu queria rir, mas é desconfortável isso. Mas se o seu relacionamento é só baseado no físico, então esse relacionamento não terá muito tempo de durabilidade. Quando você se casar somente no físico, nunca vai durar. Porque, querido, quando você acordar de manhã, olhar para ela e ela te ver e você vê-la, a coisa pode assustar. Eu não disse isso, tá? Vocês é que falam, alguém gritou.
com todas as coisas que você entende que não é legal. Quando você olha para o espelho, meu pai, é assim mesmo que eu pareço. E ela tem que olhar desse jeito. E você tem que olhar para ela do mesmo jeito. Se for baseado no físico, não vai durar. Tem que ter uma outra parte, uma outra conexão. Aí que a alma entra. Não tem que somente uma conexão física, mas a alma também. Porque isso não é fácil. Isso leva a trabalho. O lado físico é fácil, mas essa conexão emocional, intelectual, os dois têm que trabalhar. Se você não se interessar no outro, o que ele faz, então seu casamento não vai funcionar. Eu posso falar um pouquinho da Gi? Ela diz, não, ela gritou ali atrás. Não é mal, não, vou falar bem. Ela gosta de brincar, de cartas. Quando meu irmão, minha irmã, as esposas vêm para a nossa casa, elas passam horas e horas brincando com cartas de baralho. E eles brincam. E o Gabriel brincando com o Ryder, porque eu não sei brincar de baralho, não gosto disso. Mas olha, eu tive que reconhecer que eu não estou fazendo a minha parte, mostrar interesse em algo que ela gosta de fazer. Como que eu posso dizer para ela se interessar pelo que eu gosto? Então, pelo amor do nosso casamento, eu sento na mesa, eu brinco, e eles têm que me dizer todas as vezes o que eu tenho que fazer, porque eu não conheço, não entendo. A ponto que o meu irmão diz, vai brincar com o Ryder, por favor. Obrigado. E eu tento expressar a minha vontade, meu interesse pelas coisas que ela gosta, porque não é para ser só um lado. E dizer para ela, gosta do que eu gosto, se eu não estou mostrando interesse do que ela gosta. Então, isso acontece, o seu casamento não vai ter esse equilíbrio e não vai funcionar porque está faltando esse equilíbrio. Tem que ter uma conexão intelectual, emocional, e isto leva tempo para acontecer. Mas mesmo se você tem um físico, um intelecto, isso não é suficiente. Você precisa do terceiro. Querido, querida, você precisa de Jesus no seu casamento. Você precisa do Espírito Santo no seu casamento. Todos os dias, quando você ora, eu digo, Senhor, eu oro quando eu pergunto, Tu és o centro do nosso lar, da nossa família, Tu és o centro do nosso casamento, não pode ser diferente de outra forma, tem que ter esse componente espiritual. Senhor, nós não podemos fazer, sentir, nós temos que ter o Senhor ao nosso casamento, no nosso lar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos que ter o Senhor. Querido, mas olha, casamento não é fácil, o trabalho é missão. Às vezes você vai acordar, vai olhar para sua esposa, você vai dizer, eu não gosto de você, mas espiritualmente, biblicamente, eu tenho que dizer, eu te amo. Onde vocês, o silêncio, não falar, é muito trabalho, é um trabalho de resiliência, tem que fazer muita empatia para sobreviver. Se não permitirmos que o Senhor trabalhe, você não precisa orar, mude meu esposo. Você precisa dizer, Senhor, me muda a minha vida, muda a minha vida para que eu possa ser o que eu preciso ser para a minha esposa, para o meu esposo, para a minha família. Tem que ter esta conexão espiritual. Deus tem que estar envolvido no seu casamento. E se Ele não estiver, não vai funcionar. São duas pessoas tentando fazer acontecer. E é uma luta constante.
tem que ter renúncias, tem que ter muita empatia, resiliência, conectividade e muita espiritualidade para ter essa sintonia. Muitos de vocês estão falando da Gil, fala de você. Alguém diz assim. Bom, a última coisa que precisamos entender é que é uma instituição divina, ordenada por Deus, constituída por Deus, é uma aliança. E a terceira coisa que nós precisamos entender tem que ser permanente. Eu quero lidar com isso com muito cuidado, porque eu entendo que existem pessoas aqui que estão passando por circunstâncias bem difíceis, e eu não vou falar ou mencionar. Não é essa a intenção. Não quero mexer com você. A igreja, o divórcio não é um pecado imperdoável. Não é. As pessoas são pessoas, as pessoas fazem coisas com pessoas. E a verdade é que quando essas duas pessoas se unem, é para serem para sempre. Para ser para sempre. É para sempre. Forever. Teremos dias ruins, meses ruins, anos ruins, momentos ruins. A vida é feita de momentos, temos que passar por circunstâncias difíceis, tristes, decepções, amarguras, agruras. Mas a prioridade principal não é para olhar para o divórcio, mas a sua primeira prioridade precisa entender que Deus te uniu para a vida toda. Você não pode mudar. Você deve lutar pelo seu lar. Você deve lutar pelo seu casamento. Os dois devem lutar e entender o propósito divino, que é o propósito de Deus nos unir, e nos unir para sempre, não por um período, mas para a vida toda, até que a morte os separe. Satanás vai tentar destruir esta relação, essa aliança. Ele vai tentar destruir. Mas você tem que dizer: Satanás, você não vai tornar meu lar, não vai destruir meu lar, não vai roubar a minha esposa, não vai roubar o meu esposo. Lute com todas as forças possíveis. Então o que acontece? Quando as pessoas fazem as coisas e elas estragam tudo, tomam atitudes precipitadas e estragam tudo. Volte 2 semanas e eu vou te dizer. Vamos aplaudir ao Senhor nesse momento. Eu quero ler isso aqui, por favor, antes de eu encerrar. Vocês estão desconfortáveis? Muitos de vocês estão dizendo sim. Muitos estão. Muitos vão dizer: não vou mais voltar. Eu quero ler algo que o Senhor diz. Músicos, cantores, por favor, voltem. E o Senhor fala sobre o divórcio. Malaquias 2, versículo 14, você diz assim: porque o Senhor testemunhou, você e sua esposa, da sua juventude e a sua companheira, a esposa da sua aliança. Eu não te disse? O seu casamento é uma aliança. Ele fez todos uma semente. Ele fez somente um, fazendo um só, em espírito. Somente ele buscava uma semente. Pois guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal,
para com a mulher da sua mocidade. Então, está dizendo aqui que o divórcio não é um pecado imperdoável. O Senhor diz: Israel aborrece e repudia aquele que encobre a violência com a sua veste. Versículo 16, Senhor de Israel, mostra a significância. A frase diz que ele odeia o divórcio. A razão deve ser óbvia. É contrária à instituição divina. O casamento é uma instituição, é um ataque do lar que foi prescrita por Deus no jardim do Éden. Eu vou parar aqui porque tem muita coisa que eu quero falar ainda nas próximas semanas. Você que tem passado por isso, você está casado por um período de tempo e sabe que eu estou falando. Mas para vocês que irão começar um relacionamento pela primeira vez, ore para que seja feita uma boa escolha. Não faça sem oração, sem pensar, sem jejuar, sem propósito divino, sem buscar a paz de Deus. Porque se você não fizer estas coisas, pode ter problemas. Porque as pessoas são humanas e os humanos fazem coisas, as pessoas fazem coisas erradas. São seres humanos. O casamento é uma instituição divina por Deus. E é uma aliança para ser permanente, porque é o tipo e a sombra de Deus e da igreja que se une para um permanente convivência no futuro e propósito definido, que é para sempre. Maridos, amai as suas esposas, assim como Deus amou a igreja. Sacrifique a sua vida pela dela. Sacrifique por ela. Não faça as coisas de forma egoísta, com egoísmo atroz. Esposa, honre seus maridos. Não decepcione. Não fira seu marido. Não envergonhe seu marido. Não fale mal. Nunca desonre seu marido. Respeite o porquê. Porque você tem que amar como se fosse a você. O resultado que é para você. Ninguém corta a sua própria carne, achando que isso é prazeroso. E com isto, eu quero dizer, estou saindo da zona de desconforto. Fique de pé. Levante suas mãos, todos nesse lugar, e vamos adorá-lo. Eu quero que você agradeça por tudo que Ele tem feito por você. Eu quero que você agradeça-o pela graça e misericórdia, pelo seu grande amor. Agradeça-o pelo seu esposo, agradeço pela sua esposa, pelos seus filhos, agradeço pelo seu lar. E se há problemas agora, traga-o na presença do Senhor para o Senhor cuidar. Cante, por favor, Brian. E eu não quero que você, Brian e outros, não quero que você saia daqui como um funeral cabisbaixo, não. Não quero sair daqui cabisbaixo, não. Dizendo, estou triste, casamento não está bem. Não, mas regozije sabendo que Deus te ama, que Ele tem um plano para você, para o seu casamento, para a sua família. E não esqueça, para o culto às 18 horas, lá o nosso estará pregando a palavra de Deus. Tivemos essa mensagem do Doni Suega sobre a família, uma palavra moderna, atual. Queremos agradecer a sua participação, aqueles que estiveram conosco nesta live e aqueles que irão ainda ouvir através dos nossos stories a mensagem da palavra de Deus. Um abraço ao pastor Vanderlei, a Zelma que esteve ouvindo também na outra sala, a irmã Valéria Herbert, Deus abençoe sua vida, e todos nossos queridos irmãos que estão conosco, que continuarão conosco depois em nossos stories. Deus abençoe, você tem um domingo ainda para continuar servindo ao Senhor
com alegria. Você pode estar indo no culto, adorando a Deus, agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo pelo seu casamento, pedindo pela sua família, agradecendo a Deus, cultuando a Deus por tudo que o Senhor tem feito por você. Você tem uma semana abençoada, cheia de bênçãos, cheio de realizações, e que você possa realizar os seus sonhos, que você tenha proteção, principalmente muita saúde, muita segurança em Deus, muita proteção através do Espírito Santo de Deus presente em nossas vidas. Sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos estar debaixo do abrigo seguro que é Jesus. Sim, nós precisamos estar sob a proteção divina a cada momento e cuidar da nossa família, que é a célula máter da sociedade, onde nós temos muitos problemas matrimoniais, problemas com filhos, problemas com droga, problema de casamento, separação e tantas situações desagradáveis. Mas nós temos um Deus que pode mudar a situação. Por isso Ele veio, para que nós tivéssemos vida e vida plena com abundância. E vida com abundância é quando você consegue desvencilhar-se dessas amarguras e desses problemas que atribulam a sua alma, quebrando os grilhões, quebrando tudo aquilo que pode atrapalhar. Somente Ele, pelo sangue do Cordeiro, nós temos a plena vitória, hoje e sempre. Deus abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser, a partir das 11h30, estaremos diretamente de Baton Rouge, Louisiana, transmitindo esse culto especial para a família, para todos nós. Até lá, na paz do Senhor.